Chegou o guia comercial O Melhor de Aguaí. Aguaí agora na palma da sua mão. Um guia completo, organizado por categorias. Você sempre conectado. Clique Disque, rotas GPS, redes sociais, WhatsApp e muito mais. Acesse agora O Melhor de Aguaí, no seu smartphone, computador ou tablet. Fala pessoas, meu nome é Denis Sorg e este daqui não é meu fundo do poço? O canal é esse, mas a gente tá num lugar completamente diferenciado hoje para poder fazer um episódio completamente diferente para vocês. Então, acho que eu já queria começar fazendo um agradecimento aí pro pessoal que nos ajudou a fazer esse episódio acontecer. Agradecer? Posso agradecer a você também? Fazer um agradecimento pro Dairo, que fez com que essa conversa pudesse acontecer, porque assim eu peguei o contato de todo mundo e a gente pôde se falar e marcar aqui hoje para estar aqui. Fazer um agradecimento também à página que é o Viva Aguaí. Fazer um agradecimento para a página Viva Aguaí. Também agradecer aos nossos queridos convidados, professor José Célia e Luiz Carlos Martucci. Sorensen Martucci. Poxa, gente, que legal. Obrigado por vocês terem cedido esta manhã pra gente. De quê? Tão contente? Nervoso? Não. Ansioso? Triste? Decepcionado? Não. Muito bem. Ah, legal. Bom, eu acho que eu queria dar um presente pra vocês nesse começo de vídeo, mas eu já vou deixar registrado aqui, porque senão a galera vai começar a achar que todo mundo ganha presente lá no estúdio e vão querer levar todas as minhas canecas embora. E o moço que me vende as canecas... E o moço que me vende as canecas eu fiquei mandou presente pra vocês. Ó, presente aqui do estúdio. Presente pro senhor também. A gente pode abrir os presentes, poxa. Cadê a alegria do presente? Obrigado. Muito obrigado, hein? Desde já. Pode abrir, seu José. Obrigado já. Desde já. Eu fiquei sabendo que o Dário tá confeccionando canecas. Então vamos fazer uma publicidade para ele, ué. Aí, ó. Só não Sabe sei o que é o FDE. Esse daqui é de flor de pessoa. FDP é de fundo do poço. Legal, né? Muito bonito. Pode abrir a sua também, professor. Obrigado. Deve ser nessa mesma linha, né? Não sabia que o Dário ia ter essa função agora, assim, nessa época aí. Conheço o pessoal dele há muito tempo. E agora é uma... Gostou do presente? Experiência nova, né? Nesse enquete que você está fazendo aí agora. Poxa, legal. E mais esse brinde aqui, que quer dizer alguma coisa assim para mim, porque é tão difícil você querer resumir aquilo que vai no coração. Então eu fico pensando, né? 135 anos de Aguaí e eu sou do ano de 1931. Calculem vocês que eu sempre estive em Aguaí e qual é a soma de observações de vida que a gente teve durante todo esse tempo. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus de poder, nesse instante, relembrar alguma coisinha, né? E assim eu vou fazer uma espécie de resumo, porque em 1931, pequenininho que eu era, mas já existia um movimento político meio complicado. Então, no ano de 32, muito menininho, muito novinho, eu já participei da Revolução Paulista de 32. E minha família, geralmente as mulheres, tiveram que se socorrer se refugiando no sítio. E nós começamos no sítio de um tio meu. As mulheres levavam as crianças e os maridos ficavam aqui para ainda observar o andamento das coisas e vigilância do que era a casa de cada um. Então esse início, para mim, de Cascavel, já foi alguma coisa que me fixou
Porque, por incrível que pareça, parece que eu não sei se é porque minha mãe contava, mas eu me lembro de algum aviãozinho que sobrevoava Aguaí, Cascavel naquele tempo, e se falava que uma das bombas caiu exatamente na casa paroquial, mais no quintal. E isso aí era comentado depois de vários anos. O tempo vai passando, a minha meninice vai andando no Cascavel e chega um ponto em 1945, quando Cascavel deixa de ser distrito para ser município com o nome de Aguaí. Eu estou em São João da Boa Vista fazendo, naquele tempo, chamado ginásio, porque o primário era feito aqui e muitos dos pais que tinham possibilidade mandavam os filhos para fora e geralmente era São João que a gente fazia o ginásio. Daí as coisas vão caminhando. Lá um dia em Casabranca eu tenho o diploma de professor primário. Como professor primário naquela época, me orgulho muito, porque a gente saía muito preparado já para pegar uma escola. Não havia necessidade de outros cursos, não. A escola normal já dava condições e eu pego uma escola lá no nordeste do estado de São Paulo, num bairro estritamente de moradores japoneses, e os meus primeiros alunos eram japoneses. Não de nascimento, mas da raça, né, ou da nacionalidade japonesa. Foi uma experiência muito interessante para mim de vida, menino que eu era, Aguaí começando a crescer. Então são coisas que foram embaralhando minha cabeça e chegou um ponto que eu vim ser professor em Aguaí. Em Aguaí eu continuei estudos, me formei em Direito e o tempo passando, eu fui muito feliz no magistério, chegando a diretor de escola. E nesse período também eu tive a rara felicidade de pertencer ao clube de serviço, que é o Rotary Club, e logo no começo da minha atividade no Rotary Club, nós já passamos a preocupar com a educação e não havia na região a escola para deficientes mentais. E abrimos a APAI. Eu me considero, e o pessoal se considera, o meu nome está lá, como fundador da APAI. Mas quem fundou a APAI praticamente foram os rotarianos. Foi um grupo de pessoas pequeno, mas resolvido, e temos hoje uma APAI perfeitamente atualizada. Isso me enche de alegria. Então, misturando essas coisas para chegar no dia de hoje, como eu comecei a falar para vocês, eu tenho muita coisa na cabeça. Estou disposto aí a desvendar algumas novidades que possa aparecer aqui no nosso bate-papo, porque, graças a Deus, essa minha memória passada, eu reputo que é um privilégio, porque a memória recente é muito difícil para mim. Eu não tenho acompanhado as últimas coisas de Aguaí, esses novos empreendimentos, essas inaugurações, esse correr que Aguaí está tendo atrás de uma cidade melhor, maior. Ela se expandiu muito territorialmente com as vilas, né? Mas ainda há muito o que fazer. Me preocupo muito, muito com a educação. Eu acho que a educação no Brasil é muito deficiente e tenho medo que Aguaí não acompanhe uma educação mais eficiente, mais moderna. Eu me preocupo com a educação, mas de longe não tenho tido conhecimento. Portanto, quando surgir algumas controvérsias a respeito disso, eu gostaria de participar, porque a minha participação ficou muito reduzida à minha casa. Leio lá um pouco, leio o jornal, os 2 jornais de Aguaí, que são 2 baluartes que eu acho que estão vencendo, né? Que é a Gazeta e o jornal
Imparcial. Eu sempre escrevi no jornal Imparcial, sempre colaborei no sentido de ter uma imprensa boa, né? Assim como eu contribuí para a educação, contribuí por outra, ter uma vida muito produtiva para a igreja também, que se for possível falar muita coisa sobre a religião, eu estou certo de que eu fiz alguma coisa assim mais concreta. E tudo isso faz com que eu esteja hoje aqui no meio de vocês, à disposição e principalmente das pessoas que se interessam, né? O Luiz Carlos é um dos que se interessa muito por Aguaí, pela cidade, pela família, né? Eu tive 2 famílias, Alonso e Célia, todas elas com um histórico muito bonito. E eu falo que o Luiz Carlos também vem de uma família que sabe das coisas de Aguaí, que contribuiu para o bem de Aguaí, aumentou a família através dos filhos, dos netos, ficou uma família grande. É um resumo, a família Alonso Célia com a família do Luiz Carlos, é mais ou menos numa caminhada que a gente pode traçar um paralelo de vitória, de amor, principalmente de amor à cidade. Todos os meus parentes dele aí, né, Sorense, Martucci, contribuem ainda hoje para que Aguaí seja essa cidade gostosa que eu, como natural de Aguaí, vibro demais. Entendeu? Ah, que legal, que legal. É isso que eu queria dizer, assim, basicamente, estou à disposição aí, se for preciso acertar algum ponto aí, porque são muitos pontos vulneráveis aí. Com certeza, com certeza. Que dá conversa para muito tempo. Com certeza. Professor, por favor, se apresente agora, por gentileza. Hoje, que isso? Maravilhoso. Que legal. Mestre aqui. Então, eu vou me identificar. Meu nome é Luiz Carlos Sorensen Martucci. Esse Sorensen é o correto, porque muita gente fala Sorense, mas a minha avó veio da Dinamarca e o correto lá é Sorensen. E Martucci também ficou um erro, porque o C em italiano seria T, então seria Martucci. E como Célia seria Celia, não é isso? Célia. Mas como fica, vamos dizer, aportuguesado, então é Sorense Martucci. Mas, então, meus avós eram imigrantes, passaram muita dificuldade na Europa e fome até. Vieram para o Brasil no finais do século XIX e a minha avó, Carmen Hansen, ela nasceu em 1901, então já era o século XX. E alguns se estabeleceram no Gerivá, uma pequena estaçãozinha entre Aguaí e São João da Boa Vista, e da família da minha avó, que era Destro, casou depois com o Giuseppe Martucci, eles ficaram em Nova Lausanne, também uma estaçãozinha pequena entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. Depois vieram para Aguaí, e na época, Cascavel, ela era uma pequena estação, mas promissora, porque daqui saiu o ramal para Caldas. Então, eles diziam que de todas as pequenas estações, essa tinha uma tendência a melhorar mais, e como de fato aconteceu. Então, vieram, mas trabalhavam assim, eles como fala,
alugavam, mas tem outro termo, terras, né? Um dos meus avós, e aí eles compravam ovos, galinha, frango, e depois vendia para o mercado de Campinas. Era levado pela ferrovia. Então, meu avô entrou no ramo da marcenaria. E então chegou até a fabricar móveis e caixões de defunto. Ficou durante a família há muito tempo o serviço funerário. Meu pai fez apenas o primário, minha mãe também, e ele entrou no ramo de confecção de roupas. Ela é alfaiate, minha mãe costureira. E eles moraram uma ocasião em São Paulo, depois não deu certo, voltaram para Aguaí. Tiveram 4 filhos. Eu sou o caçula, uma filha, a segunda filha dos meus pais, nasceu e morreu em São Paulo. Naquela ocasião, havia uma doença que não tinha vacina e não tinha cura. Era gripe e meningite. E ela foi vitimada. Com 8 meses, por aí, ela morreu lá em São Paulo. Aí meu pai e minha mãe eles ficaram muito aborrecidos, vieram para Aguaí e criou os 3 filhos, Sueli, o João Augusto e eu, Luiz Carlos. E no ramo de confeccionando tecidos, deu estudo para os 3. E alavancou. Por isso que, pegando um gancho da conversa do seu Zé, se o país não investir na educação, ele não evolui. Um exemplo é a Coreia do Sul. Até pouco tempo eu lecionava e aqueles países do Sudeste Asiático eram muito pobres, eram chamados países de terceiro mundo. E hoje dão um banho, tem multinacionais aí, da Coreia do Sul, esses países. E por quê? Porque eles investiram, o governo investiu maciçamente na educação. E aí volta em pouco tempo o retorno, né, no progresso. Legal. Mas aqui, infelizmente, eu falava, antes de aposentar, eu ainda quero passar para os meus alunos que o Brasil, né? Então, mas fica patinando, às vezes avança um pouco e aí volta um pouco para trás. Dá um passo, às vezes para frente, 3 para trás. 3 para trás. Aí, então, mas eu também escolhi o magistério como o senhor José Célia e fiz algumas faculdades, mas não é por exibicionismo. É que eu fiz a primeira faculdade, que é a melhor que eu considero, era a Faculdade de Ciências Sociais. Era praticamente um modismo na época. Fernando Henrique já era despontado como um líder político, ele era formado nessa matéria. Eu fiz. E aí entrei para lecionar no colegial. Tinha a disciplina chamada Ciências Sociais. Depois a grade curricular mudou e passou para Estudos Sociais. Eu tive que fazer outra faculdade chamada Estudos Sociais, senão eu perderia a cátedra. Depois eles falaram, olha, vai desaparecer e dentro de poucos anos volta a ser História e Geografia. Então eu tive que correr atrás e fazer a faculdade de História e de Geografia. Nesse meio tempo eu fiz Administração, Pedagogia e por último também, como o seu Zé, eu imitei ele, fiz Direito, mas não exerci. Não exerceu? Não. E gostei muito. E eu me lembro que a gente lutou muito, o magistério sempre teve problema. E ontem mesmo eu estava conversando com a minha irmã e falei, numa das ocasiões que eu era escolhido para o sindicato dos professores, numa reunião em São Paulo, a gente estava num movimento grevista e eles
entregaram uns adesivos para quem tivesse carro e eu coloquei no meu Fusca, mesmo sendo professor, hei de vencer. E ele ficou lá por longos anos, eu não deixava tirar, até que ele esfarelou. Eu acho que de uma maneira eu venci. Trabalhei 31 anos no magistério estadual, também tinha uma carreira no magistério municipal da Prefeitura de Jaguaí. E depois de aposentado, trabalhei mais 12 anos no Colégio Objetivo Delta, de Jaguaí. Dando um total de 43 anos. Acho que deu para contribuir um pouco. Com certeza, muito mais do que eu tenho de vida. Então, pois é. E eu tenho muita satisfação de encontrar ex-alunos. É claro que eu não fui uma unanimidade, né? Nem Jesus Cristo conseguiu ser. Então, quem sou eu? Mas eu encontro com muitos ex-alunos e eles vêm, me abraçam, lembram de coisas que eu já nem... Entende? Durante as aulas. Marcou eles, mas... E eu vou contar aqui uma coisinha que está ligado ao seu Zé e já serve para a história de Jaguaí. Claro. Então, a família do seu Zé teve um presidente da República. E o neto do seu Zé foi meu aluno. O filho do Edson. Certo, o filho do Edson foi seu aluno. Foi meu aluno. Então, eu esqueci o... Carlos Eduardo? Não. Eu esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco eu me lembro. E ele estava acho que na 8ª série. É o filho da Elzinha. Ah, é o Fábio. O Fábio. O Fábio era uma classe no colegial do Colégio Objetivo e as apostilas vinham, né, os presidentes e como foi a Revolução de 64 e tal. Aí eu contei para eles, olha, aqui na classe tem um aluno que é parente de um ex-presidente do Brasil. E eles duvidaram. Ninguém sabia. Aí eu peguei e falei, não vou falar. A obrigação de vocês era conhecer um pouco do passado. E aí, mas o senhor tem que falar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vocês cheguem em casa e façam uma pesquisa. E na próxima aula, eu vou ver se vocês descobriram quem é o aluno daqui da classe que tem um parente que foi... A família dele era também aqui de Jaguaí, mas ele era de Caconde. Aí, na outra aula, o Fábio, eu perguntei, o Fábio levantou a mão. Ele era um aluno um pouco tímido, mas excelente. E ele perguntou para a família, talvez o senhor tenha dado uma contribuição. E aí ele pegou, eu falei, quem era o presidente? Aí ele falou, Ranieri Mazzilli. E a família Mazzilli pertenceu à do senhor também, né? Minha avó paterna era sobrenome Mazzilli. Mazzilli. E aí, eu não sei que parentesco que tinha com esse aí de São José, né? Era o tio do senhor Toninho Célia. Toninho. Era muito amigo do meu pai e alfaiate também. E o seu Toninho era uma criatura admirável. Ele vinha muito aqui em casa para pegar um retrós de uma cor de linha que ele não tinha. Meu pai adorava ele. E ele sempre sentava ali e eu adorava a parte de história. E na ocasião tinha estourado a Revolução. E o Ranieri Mazzilli era presidente da Câmara e ele chegou a assumir a presidência porque o presidente que foi deposto, o João Goulart, ele já era vice. Ele era vice do Jânio. O Jânio renunciou, ele assumiu. Depois foi deposto. Então, na linha sucessória, assumiria o cargo presidencial o presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli,
parente do seu Zé. Então ele assumiu a presidência. Quem que ia dizer isso? Só Luiz Carlos mesmo que aprofundou. Não, mas é uma honra de ter com certeza. Não é? Então eu certeza. cheguei na classe e quando eu falei... São essas pequenas coisinhas que você enxerta na aula e o aluno nunca esquece. E depois eu tive a oportunidade de encontrar com o Edson, que foi meu amigo, foi embora muito cedo. E a Denise também, eu dei aula para a Denise. Era maravilhosa, uma aluna espetacular. E eles... então, o Edson, a esposa dele, Elzinha, eles me agradeceram. Porque eles falaram, olha, você está influenciando muito o meu filho, o Fábio, nas tuas aulas eu devo muita obrigação. Isso aí, assim, massageia o ego da gente, entende? É claro, é resultado de um trabalho bem feito. É que eu falo, eu não pude agradar todo mundo, mas uma parte que eu agradei, eu já me sinto realizado como professor. Então... Com certeza, com certeza. A frase lá... hei de vencer mesmo sendo professor, acho que valeu um pouquinho. Segue intacta ainda até hoje, né? Valeu um pouquinho. Tá Que legal, valendo, que legal. Então, Ô, gente, deixa eu aproveitar então esse momento para falar dos patrocinadores que a gente tem, porque a gente também é patrocinado. Rafa, antes de pôr patrocinador, põe o Pix na tela. Gente, o nosso Pix fdpvideocast@sapo.pt. Você pode fazer uma doação para nós de qualquer valor. Lembrando que essa grana nunca jamais pode fazer alguma diferença no seu bolso. Tem bastante coisa que a gente pode comprar para poder promover, para poder fazer com que eventos como esse aconteçam com mais frequência e com ainda mais qualidade que a gente já consegue entregar hoje. Fechou? Então, o Pix nosso é o fdpvideocast@sapo.pt. Se você não tiver como nos ajudar, sabe o que você pode fazer? Curtir, comentar, compartilhar. Afinal de contas, todo esse conteúdo pode chegar para mais pessoas, não só aqui na cidade de Aguaí, como também para toda a região. Eu só gostaria de deixar frisado que esse episódio aqui vai vai ser retransmitido na quarta-feira, dia 7. Quarta-feira, dia 7. Então vocês estão vendo luz para todo lado. Na realidade é porque a gente está fazendo um episódio gravado todo especial aqui, diferente para vocês. É de 7h30, né? Quarta-feira, 7h30 da noite. Fechou? Então, tamo junto. Bora de patrocínio? O primeiro patrocínio que tá com a gente é o Pitoco Cell, especialista em cuidar bem do seu telefone. Afinal de contas, seu celular quebrou, estragou, você tá precisando de um celular novo, cabo, fone de ouvido, pode entrar em contato com o Pitoco, escaneando o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser direcionado diretamente para o anúncio do nosso patrocinador. O telefone é o 19992088863, @Rodrigues Pitoco nas redes sociais. Então, tamo junto. Precisando de iPhone também, pode chamar o Pitoco. Enfim, do que você precisar, entre em contato com ele primeiro, porque o melhor preço da cidade é com ele que você vai encontrar. Fechou? Então, por gentileza, Rafa, bora pro próximo episódio. Digital Telecom, Ultra Fibra aqui de Aguaí, uma internet de qualidade que nós utilizamos no estúdio. Então a gente usa e recomenda a internet da Ultra Fibra Digital de Aguaí. QR Code na tela, você pode escanear e ser direcionado automaticamente. Vai pro anúncio do patrocinador. Lembrando que tá tudo anexado na descrição do vídeo. Você pode clicar e ser aí direcionado a qualquer momento. Fechou? Então, bora pro próximo. O próximo patrocínio que está com a gente é o Melhor de Aguaí, Guia Comercial. Afinal de contas, a cidade precisa do guia comercial mais completo que ela já viu. Então, o Guia Comercial, o Melhor de Aguaí, tem algo sensacional, que é onde a gente promove também para que esses episódios cheguem e fiquem armazenados lá. Então, quem tem o aplicativo baixado no seu telefone, no seu Android, no seu iPhone, pode acessar tudo que nós produzimos aqui, mas também a gente transmite lá no YouTube. No celular você consegue acompanhar todas as notificações que a gente faz por lá. Então, você empresário, cadastre sua empresa no Melhor de Aguaí e esteja no guia mais completo da cidade. Escaneando o QR Code, você pode parar no nosso site e vai também para as lojinhas de aplicativo no Android e no iPhone. Fechou? Telefone para inserir empresa é o 19997704256, @o Melhor de Aguaí nas redes sociais. Fechou? Então, próximo. Terminamos aqui. É isso, galera. Ó, já que nós já estamos todos apresentados, devidamente apresentados, eu gostaria de conhecer com vocês histórias da cidade. Como que Aguaí era no passado, o que vocês viveram no passado de diferente, como que as coisas aconteciam, o que era. Quem gostaria de começar? Pode falar, Suzé. Suzé?
por onde começar, né? Porque essa diferença de Cascavel para Aguaí já teve várias interpretações, né? E uma das coisas que eu acho válido dizer é que nessa época de burocracia para mudar o nome da cidade, dos municípios, era uma lei federal e não poderia continuar com o nome de Cascavel, porque já existia 2 Cascavéis por aí nesse imenso Brasil. E o padre Geraldo, uma pessoa muito culta, que foi durante muitos anos do pároco em Aguaí. É o da escola? Da escola Padre Geraldo? Isso, depois legal. A escola pegou o nome dele. E ele era muito interessante, eu não sei se vocês viram no último jornal, o Imparcial, tem uma foto que o Hernani colocou e aparece o Padre Geraldo, porque ele apoiava também muito o Clube dos Compadres. Ele vivia para a comunidade, ele é de nacionalidade alemã, mas era naturalizado. E com essa história do nome de Aguaí, ele fez contato com um filólogo de São Paulo, que agora eu não me lembro o nome. Mas houve uma troca assim de nomes, e esse filólogo colocou uns nomes para a gente escolher. Então tinha o nome de Aguaí, Tessaindá, Tessaindaba. Esses nomes. E Toripá. E esses nomes foram colocados depois para o povo escolher o nome que seria para substituir o Cascavel. Uma espécie de plebiscito. Foi um plebiscito. Uma eleição, né? Praticamente. Vagamente eu me lembro da cédulazinha, mas não tenho nada, não guardei. Já era do meu tempo, eu deveria ter guardado. Não guardei. Tenho. Você tem? Tenho. É interessante. O interessante é que o padre Geraldo torcia por Tessaindá, que era mais de acordo com o povo, porque significava cidade feliz. Mas o povo sabe que geralmente vai para aquilo que é mais simples. E escolheu Aguaí. Aguaí está aí, então. Esse é uma cidade aprazível, né? Bom, agora a questão do nome Aguaí também, esse professor dá uma interpretação e outras pessoas deram outra. Se seria o guiso do Cascavel. Essa história já vi. Ou se seria o nome de uma árvore lá da região de Foz do Iguaçu, ou se seria um outro tipo do Nordeste. Então, até hoje, eu vejo pessoas às vezes querendo interpretar como se fosse o guiso da Cascavel, que eu acho que é o mais popular que foi ficando, entendeu? Mas, José, não sei, você tem mais condição de explicar sobre isso. Eu acho que deve ter uma sincronia, as duas interpretações que o senhor disse, porque me falaram também que essa árvore, aqui em Aguaí tem algumas, ela soltava uma ficha quando ficava muito alto, e quando essa ficha despencava naturalmente da árvore, ela vinha em efeito circular e ela produzia um chiado que era semelhante àquele que o guiso chacoalhava quando ela ia dar o bote. Então os indígenas chamavam a árvore de Aguaí e o guiso da Cascavel, o rabinho dela, também de Aguaí, na língua tupi-guarani. Isso. Então eu acho que tem uma certa... Tem relação. Relação. E esses nomes, todas essas variantes de Aguaí, elas são todas vindas do Tupi? Todas. Tudo Tupi. Tem algum motivo para ser do Tupi? Olha, até pouco tempo o Brasil, pouca gente sabe disso, mas até na época da independência, uma grande parte do idioma falado no Brasil era Tupi. Pouquíssima gente falava o português. A maioria falava o Tupi, porque se você perceber,
a quantidade muito grande de cidades, de rios, montanhas, é tudo bairro de São Paulo, Anhangabaú, Morumbi, Itapetininga, Mantiqueira, Anhanguera. Não precisa nem ir longe. É Tupi. Pirassununga, Mogi Guaçu, Mogi Tudo que Mirim. inicia com Ita é pedra. Itaú, Itapira, Itapeva, tudo. Então aqui, por exemplo, perto de Aguaí, ou ponha nome de santo, né? São João, Espírito Santo do Pinhal. Então, Mogi Guaçu também é Tupi. É Tupi. Mogi Guaçu. Guaçu é grande, por causa do rio. E em Mogi Mirim tinha um rio menor, então era Mirim. Mogi, que é Mirim. Mirim é pequeno. Mas Pirassununga, entendeu? Acabei de falar agora há pouco. Itapeva. Não, eu queria dizer, aqui perto de Aguaí, tem a Arara. Araras, Araraquara. Araraquara. Tambaú. Então tem muitas cidades. Itapia. Paraná. Você vê, estados brasileiros. Piauí, Maranhão, Paraná, Paraíba. É tudo nome... E esse início de valorizar os nomes indígenas, eu nunca vi um estudo assim, mas eu acho que se deve aos primeiros portugueses ou aos primeiros padres, né? E quando, por exemplo, o Colégio de Piratininga. Por que ele pôs Piratininga? Entendeu? Já era colégio, agora é São Paulo. Então, uma espécie de veneração ou de respeito aos povos aqui existentes. E tanto que esse decreto do Getúlio Vargas, final do governo, de um dos governos dele, o primeiro governo, ele obrigou todas as cidades a mudar de nome. São João, por exemplo, recebeu uma intimação para mudar. Ele não queria São João da Boa Vista, era para ser um nome indígena. Até era um nome muito feio, que o povo reclamou. Eu lembro. Mas essa tradição, eu acho que é um respeito ao povo que morava, né? Hoje se fala tanto nas diferenças de raça, de tudo, mas eu acho que esse é um ponto importante de conservação dos nomes indígenas, né? Que não sofreu essa mudança que... Houve uma conservação cultural, isso que eu quero dizer, espontânea. Todo lugar que você vai é nome indígena hoje, quase. Eu ouvi falar também, cortando o senhor, aproveitando o gancho, que, por exemplo, a história dos Estados Unidos, a independência foi bem antes do que a nossa, 1776, por aí. E lá também, se você olhar o nome dos estados, é uma grande quantidade de nome indígena, e cidades também. Então, Yahoo, Texas, Montana, tem muito nome indígena. Mississippi. Então, aí eles aproveitaram. E na América Latina também, do México para baixo, tem muito nomes indígenas. Em linhas gerais, os colonizadores prestigiaram a civilização indígena, né? Mas mataram muito, mas deram os nomes daqui, né? E a gente cresceu em volta da... Agora, tem gente que, por exemplo, o decreto presidencial do Vargas, ele não queria que tivesse nomes semelhantes. Então, Paraná tem uma cidade que chama Cascavel. Eu creio que Ceará também tem Cascavel. Então, não podia. Aguaí era menor, era ainda um distrito, então teria que escolher Aguaí. Muita gente acha que, em vez de fazer o plebiscito com aqueles 3 nomes, né? Toripá,
Teçaindaba e Aguaí, que acabou ganhando, eles deveriam ter continuado. Cascavel Paulista. Aí daria certo, poderia. Muito Como aconteceu com algumas outras cidades, que nem Bragança, já tinha Bragança no norte lá, uma cidade que acho que é do Pará, importante. Então eles fizeram o seguinte, não vamos mudar Bragança, vai ficar Bragança Paulista. Então tem muitas cidades que você vê, Lençóis Paulista. Que eles colocaram o nome, o sobrenome já na tinha cidade. esse nome em outro lugar. Legal. E eles colocaram Paulista na frente. Então, mas Aguaí não teve, né, seu Zé? Não teve essa chance de Então mudou mudar. Aguaí. Tá ótimo. Cascavel do Sul, podia ser. Né? Porque também então, tem Vargem Grande. Também foi obrigado a mudar o nome, mas acho que eles puseram o nome em português mesmo, né? Mas teve que mudar. Aparecida do Norte, entende? Tinha essas coisas assim, para não repetir. E a cidade nasceu por conta da ferrovia da mesmo? Ferrovia, né? Era um entroncamento aí porque quase todas as cidades e até mesmo algumas pequenas estaçõezinhas tinham o ramal. Lagoa Branca era um lugarejo e dali saiu um ramal que ia até Vargem Grande. O único ramal que persiste ainda é o nosso, por causa do minério de Poços de Calda, que é o que mantém Bauxita. a bauxita. E então mas foi uma época de ferrovias, e a Mojana, que começava em Campinas, ia em direção a Minas, lá para o lado de Araguari e por lá. Acontece que a civilização, principalmente o café e tal, surgiram muitos ramais à direita desse trajeto principal, entendeu? Então você vai ver desde Estiva, que era ramal, de Itapira era ramal, e por aí afora. Jaguariúna saía para Pedreira. Isso, Então, procurava Minas, porque a Minas tinha o minério e tinha café. E a Paulista cresceu do outro lado sem dar ramais para o lado de cá. Mas a Mujana seguiu tudo isso aqui. E particularmente no caso de Aguaí, Engenheiro Mendes era o ponto principal para ligar com Minas. Que Minas tinha, além de café, tinha Caldas, que era muito procurado pelas... Tratamento. Era para sair de lá, que era mais conveniente o trajeto. Dizem que o proprietário lá da região pôs muita dificuldade na desapropriação, como até hoje acontece, né? Existe uma opção de interferências. Não era estatal, né, seu Zé? Aí resolveram puxar aqui um pouco para cá. Então, Engenheiro Mendes e Aguaí, a diferença dá o quê aí? Uns 4, 5 quilômetros. Por aí. E saiu daqui. E nesse dia que saiu daqui, acharam a cobra, né? É o que falo, né? Entendeu? E uma cobra que na história fala que ela era muito venenosa, grande. Cascavel não era cobra grande. Era pequeno. Só que depois ninguém viu mais cascavel por aqui. Lá do seu tempo, quando tinha ainda o seu tempo também. Tinha o tal lavador lá, que não tinha... Ali tinha um mato, ali tinha cobra, tinha coisa, mas cascavel mesmo não tinha. Tinha tanta cobra ali que quando começaram a fazer... a urbanização chegou no Jardim Primavera ali, naquela baixada que hoje tem acesso ao portal dos Lagos, aquele bairro mais classe A de Aguaí. Então, ali tinha aquele córrego, começou a ser loteado com pequenas chácaras. E ele foi vice-prefeito de Aguaí. O Zé Magri, ele era muito... assim, divertido, e ele, como tinha muita cobra, ele pôs o apelido lá de Butantã. E ele tinha uma chacrinha lá e falava assim, vamos lá. Tinha mais cobra, né? Por isso que ele falou Butantã. E pegou, na época,
É que nem tem um bairro aqui que era muito pobre, chamava de Quite, não é? O Aguaiano tem essa mania de apelidar, né? Então lá ficou apelidado por muito tempo de Butantã. Mas não era cobra Cascavel. É cobra. Achava até jararaca, tudo, mas Cascavel não. Tinha muito brejo, né? Brejo. E Ali é onde interessante hoje é essa o- questão dos nomes, né? Butantã não pegou, mas Jardim Aeroporto pegou. Por que Jardim Aeroporto? O que tem que ver com o aeroporto? Que tinha um campo de Houve pouso. uma época no crescimento aqui da academia da Força Aérea, eles chegaram a contactar, acho que ainda era tempo de Cascavel, isso eu não posso dizer com segurança, de fazer um aparelhamento tal aí que poderia servir de um ponto de apoio se acontecesse alguma coisa com o avião. Então, acho que a prefeitura tinha que organizar ali uma pista. Uma base de... Uma base lá, no que precisasse descer um avião, tinha. E isso é meu tempo de criança, se não me falha a memória, ou a maneira do pessoal contar para mim isso aí. Eu sei que hoje não tem nada a ver com o aeroporto lá, né? Mas ainda continua com o nome, né? Aeroporto. Em cima do telhado da ferrovia foi pintado o número 2 KM e uma seta. Todo avião que passasse sobrevoando e tivesse algum problema de pane, sabia que na direção da seta, que seria para o lado Não sabia disso. sul, Interessante. era a pista que Pra pouso. para pousar. Pra pouso. Agora acho que eles, porque Mas o nome ficou, né? mas a Guaí recebeu nessa pista, desceram muitos aviões trazendo o governador. O Adhemar de Barros era muito amigo do Guaranha, prefeito de Aguaí. E através dessa amizade, ele conseguiu a verba para fazer a estação de tratamento de água da cidade. E esse Guaranha vinha aqui em Aguaí e o Guarena, o Adhemar de Barros, ele vinha, o Garcês Garcês. vinha aqui em Aguaí, então foram todos governadores. Vinha em Aguaí e ficava hospedado lá na residência do médico Dr. Leonardo Guaranha, e o Guaranha gostava muito de festa, assim, fazia churrascos aqui entre os dois viadutos tinha uma cerâmica do Camargo, né? Lanzoni Camargo. E essa família cedia ali o pátio para eles fazerem o churrasco. E eu era pequeno, uma vez meu pai me levou lá. E estava tendo um grande churrasco ali com o governador. Eu me lembro que tinha até biruta nesse A campo. biruta. Biruta é parada que fica rodando? Para identificar a posição do vento. Do vento? Do vento. E eu era pequeno, vinha de vez em quando aviões de São João para fazer um voo panorâmico rápido. E o meu pai, era uma festa que estava tendo em Aguaí, com quermesse e tudo. Tinha aquela, como é que chama quando doava o gado? Era leilão de gado, né? Leilão de gado. Isso. Então, porco, os fazendeiros doavam porco, bezerro, e faziam o leilão para arrecadar dinheiro para a igreja. E meu pai tinha ido lá no campo da aviação cedo e já tinha dado um voo. Campo da Aviação, esse é o Campo primeiro da nome. aviação, com o meu irmão. Aí ele falou assim, eu vou levar vocês à tarde para cada um voar. Minha irmã voou. Quando chegou a minha vez com a minha mãe, eu fiquei apavorado, porque era um barulho insuportável, o motor. Ele chegou perto assim, eu devia ter uns 5 anos, eu grudei na minha mãe e falei, não vou. E eu não fui. Então, fui o único da família que não... E o meu irmão lá de cima, o avião deu uma rasante perto da onde estava o gado, né? Confinado para fazer o leilão.
E meu irmão perguntou se era porco, alguma coisa assim, né? Aí meu pai falou, não, é que você tá vendo do alto, é bezerro. Tá muito longe, parece porco. Muito- Aproveitar que vocês estão falando de Jardim Aeroporto, eu vou dar minha contribuição também, porque eu moro lá desde os meus 6 anos de idade. Quando eu cheguei pra morar lá, tava loteando, ainda não tinha água e não tinha asfalto. Eu passei muitas chuvas da minha vida esperando o barro secar pra eu poder sair de casa. Porque Mas você pegou água encanada? Ou não? eu peguei água encanada. Ah, bom, então, sabe por quê? A minha avó não. Você não, Aquilo é do, ali você não é do tempo era- temporal. você Não, minha avó conta No muito desse temporal. eu era vereador. Então, Temporal foi aconteceu feito. isso. Que antes do temporal, as pequenas eram casebres. Era casebre, sim, que era até a prefeitura, que era a dona, ela doava para alguém ir lá, fazia. E a água, as mulheres desciam para pegar água no Itupeva, ali embaixo, no rio, e subia com as latas na cabeça. Depois fizeram uma pequena escola lá e houve um poço. Luiz Carlos Simon. Não, mas era uma escolinha. Sim. Deve ser a que eu estudei. No Uma pré. pequenininha. Aí, quando eu fui vereador, eu peguei e falei eu ia sempre com uma prima minha lá fazer doações. E aí eu peguei e falei pro Tião, ô Tião, vamos colocar água, porque a prefeitura levava um caminhão-tanque e cada frente da casa tinha um tambor. E eles enchiam os tambores algumas vezes por semana. Mas eu falei, isso aí não tá certo, tá contaminando e o índice de mortalidade do bairro é muito elevado. Aí ele pegou, chamou o engenheiro e colocou a rede de água. Depois, mais tarde, o doutor Adalberto pôs o esgoto e aí pavimentou. Então, hoje é um bairro que você não pode, assim, menosprezar. É um bairro Não, de que forma tem pode toda ser uma nenhuma. infraestrutura. Eu frequentava muito a capela lá, que é de Nossa Senhora acho que é Nossa Senhora Imaculada Conceição de Maria, que é a capela. Uhum. E aí eu infernizei muito o padre Rafael para ele dar uma melhorada, porque ela estava precisando e ele superou a minha expectativa, deixou ela muito bonita. Uhum. Realmente ela tem uma igreja. E hoje é um bairro que tem supermercado, tem... Ninguém pensou em município lá, né? Não tem Municipalizar. essa preocupação de tornar o bairro como um município. Devido ao distanciamento nem pode, dele. porque Sabe ela por tem quê? que ter- Eu no- digo isso porque no Brasil tem diversos lugares desse tipo que estão querendo fechar. Porque está dando muito prejuízo. Mas lá nem tem condições, porque o mínimo de distância tem que para desmembrar é 6 quilômetros. Bom. Ah, não, tá Então, em 2, dois, Não, é máximo. 1,5 Não, por aí. 1,5. Então, tá porque tendo. quando Estiva Gerbe começou, mas nós vai sair fora, né? Não, mas pode contar, A por Estiva favor. Gerbe quis ficar independente de Mogi Guaçu. Um prefeito lá, eles entraram com o pedido, oficialmente, foi registrado. Aí o prefeito, querendo não deixar perder aquele distrito, ele fez um loteamento no meio do caminho, onde hoje é IP. Então, aí não dá, a distância diminuiria para menos de 6 e a Estiva não poderia se desmembrar. Mas eles entraram com o advogado, né? E provaram que quando eles pediram, a distância da área urbana era mais de 6. Então eles conseguiram o desmembramento e virou Estiva Gerbe. Prata tem um problema assim também, não é? Por ser muito perto. Ela Parece que tem dois teve distritos. 2 distritos? Um chama São Roque da Fartura e o outro chama Bauxita. Ali na divisa de São Paulo, na rodovia que faz a divisa ali. Ali até é interessante. Tem casa que tem metade de cômodos em Minas Gerais
e alguns cômodos em São Paulo. Realmente isso é interessante. Se tivesse fuso horário, hein? Pensou? Nossa, o cara dormia num quarto. Tava atrasado, tá adiantado. E aí? Que legal. Como que Aguaí, o Brito, como que o meu tio Domingos, o seu Zé deve saber também um pouco. Meu tio Domingos era político, foi vereador, foi vice-prefeito. Então, ele contava que quando cresceu, eles começaram também a fazer o movimento para separar de São João. E era eu acho que quando a minha irmã nasceu ainda, 42, vinha escrito Distrito de São João da Boa Vista. A gente era agregado. Era distrito. Então, nascia, mas era cidadão são-joanense. No tempo do Major Braga era distrito. O Major Braga representava o distrito lá na Câmara de São João. Diz que ele ia a cavalo nessa estradinha aí, nas sessões da Câmara. E também era maçom. E meu pai foi um dos pioneiros da maçonaria, até o seu tio também, o seu Toninho. Isso. E eles iam também, não tinha sede aqui em Aguaí, então tinha que... a reunião era em São João, em Mococa, Andradas, algumas dessas cidades. Depois que começaram a fazer a sede própria aqui em Aguaí. Mas aí quando teve que fazer o desmembramento, tinha que delimitar a área territorial. E o meu tio falou que Mogi Guaçu queria que a área, o limite, fosse o Rio Itupeva. Aqui! Ué? Na descidinha ali. No aeroporto ali, indo pro aeroporto. Aí eles lutaram e passaram pro córrego do Taquarantã, que é ali perto da base militar. Sim, ali. bem na passada. Então, mas foi uma luta, porque... Eles queriam mais terra. Eles queriam que chegasse a encostar com a cidade, né? E aí nós tivemos o privilégio de ganhar bastante território por lá de Pirassununga, né, seu Zé? Para Pirassununga foi uma área muito boa. A gente encosta em Leme, lá no Taquari Ponte, é mais longe de Aguaí a divisa com Leme do que daqui em Águas da Prata. Pode ser pesquisado, mas o Fernando... Tinha uma escola... 40 quilômetros quase? Não chega, acho que é 27, 28. 27, 28. Mas então, daqui em Água da Prata é 25. Então, tinha uma escola de Aguaí, municipal... Aí eu não recordo se é municipal ou estadual. Mas professores lecionavam lá. E era Sete Cabeças... Então era mais longe o professor. Ele precisava ter carro. Não era qualquer um que assumia. Deslocar tanto assim? Ou então tinha que dormir numa fazenda. Muitos professores ficavam na zona rural. Alojava numa fazenda. Agora, essa distância grande... Isso, é a fazenda dos turcos, para aquele lado. Essa área grande em direção a Pirassununga, eu não sei se dá para pesquisar, mas o Zé Teodoro de Moraes tinha uma fazenda muito grande e pegado a ele tinha o Fernando Costa. O Fernando Costa era interventor no estado de São Paulo, interventor. Naquele tempo não tinha governador. E eles tinham amizade, entendeu? Um dos produtos dessa amizade foi a doação do terreno para ser construído a escola Zé Teodoro de Moraes. Então, eu acho que com relação à extensão do município, foi para chegar até lá na fazenda do Fernando Costa, que é pegado com Pirassununga. Isso eu não sei se tem alguma... Talvez na prefeitura provavelmente tem. Deve ter alguma noção sobre isso, a extensão. Porque o município de o Fernando Costa foi amigo. Uma das coisas boas que aconteceu em Aguaí é que todos os chefes de Estado, entendeu? Chefes de Estado, chefes do município, os prefeitos, os ex-prefeitos, todos eles fizeram uma espécie de
amizade, vou falar amizade, com os governadores. O Guaranha fez amizade, o Tião fez amizade com Carvalho Pinto. Amizade assim, Montoro. de visitar um ou outro, de dar presente. Eu fui uma vez com o Tião lá e demos um relógio para o Carvalho Pinto. E ele falava que o horário de São Paulo, Então, do estado de São Paulo. Então, uma das era... coisas foi isso, entendeu? E eu acho que esse ano comprovou também que o Alexandre era amigo do pessoal lá de São Paulo. Né? Por isso que ele conseguiu, antes da eleição, né, o PMDB era muito bom lá. E ele tinha amizade. Tanto que essa amizade já perturbou ele até hoje, que hoje ele está. Não sei de que lado ele está. Mas ele vai terminar o mandato, seu Zé? E vai ser assessor do Alckmin em Brasília. Eu acho que ele já tem. Já está combinado, ele tem falou. tudo, porque ele foi. Ele teve muito. Esse poupa-tempo, parece que foi ele que inventou. Aguaí conseguiu que com um privilégio, porque Pirassununga não tinha. Então. E quando foi instalado, então eu falei assim, eu li as pessoas que moravam nessas cidades, de Pinhal, Pirassununga, teriam que se deslocar no poupa-tempo de Aguaí. Falei, mas que isso? Que mundo é esse que as pessoas vêm Então, para resolver problema, né? Então, mas lá muito maior e tinha que se deslocar aqui em Aguaí. Como a gente, quando não tinha, ia para São João. Mas, exatamente. Mas Aguaí foi um privilégio ter sido instalado assim, antes de outras cidades muito mais importantes. Mas foi porque o privilégio dele, né? O contato. Uma das explicações das reeleições do Tião Biaso era a amizade com os governadores. Quércia. O Quércia, o Carvalho Pinto, Montoro. Ele foi conseguindo e cada governador que aparecia, ele ia lá. E é impressionante o carisma dele, porque eu cheguei aí também em reuniões que haviam muitos políticos, deputados federais, senadores, tudo. E no palanque, eu era vereador, ficava na galera. Uhum. Mas o Tião, quando você olhava, ele estava do lado do governador. Não é? Ele ia subir quando ele estava... Eu falei, mas o homem é... Desenrolado. E ele, uma vez ele queria a duplicação da rodovia Aguaí-Mogi Guaçu. Que ela era duplicada até Mogi Guaçu. E havia muito acidente. Eles rotularam até a rodovia da morte. Que isso? Todo mês tinha acidentes com vítimas fatais. E o que ele fez? Quando fizeram uma inauguração de um trevo, mais ou menos perto de onde é hoje, rodovia, foi inaugurada a duplicação da rodovia Dom Pedro I. E tinha um trevo ali perto daquele shopping galeria. Aí o Tião Biaso contratou ônibus e convidou muita gente para ir de graça. E tinha lanche e tudo, mas com a camisa amarela escrita Aguaí, saúda o governador Quércia. A hora que nós chegamos lá, nesse lugar, né, a estrada estava interditada ali para a inauguração. Era um mar de camisas amarelas e a turma gritando de Aguaí. E ele levou um dossiê, um álbum, eu vi, com as fotos. Eu até folheei algumas, mas eram chocantes, eu não gosto. Com os acidentes, as pessoas assim que ficaram carbonizadas. Entregou para o governador aquele álbum e pediu, falou, nós estamos pedindo. E ele olhava lá de cima, era aquele mar de camisas amarelas, era uma quantidade. Enquanto a outra cidade você tinha um pequenino grupo ali, batucano, Aguaí dominou. E na semana seguinte, o Tião chegou para mim e falou, professor, ele me chamava assim, professor, eu consegui. Fui lá no Palácio Bandeirantes
e ele vai duplicar, mas até lá no Trevão. Que é onde tá o marco. Que tem o Um marco pouquinho para cá, né? No pra trás. Trevão mesmo. Ali. Ah, o Trevão onde tá... Que sai para Pirassununga, Sei, Casa sei. Branca, Que divide Mojiguaçu e para Aguaí. Aí eu falei, ô, tchau, mas vai faltar menos de 4 quilômetros e a gente vai ficar sem a duplicação aqui, vai parar lá. Porque aí lá eles teriam, numa nova etapa, a sequência de duplicar em direção a São José do Rio Pardo, que tinha um deputado muito influente lá, que era o Torres. Silvio Torres. E tinha pro lado de cá, pro lado de São João, o Miguel Nicolau. E então eu falei, tchau, mas você tem muito condições de pedir para asfaltar até a porta de Aguaí. Aí passaram uns dias, ele veio, professor, Ele conseguiu entrar na porta da fábrica dele. Você lembra? Que isso. A duplicação chegou na porta da fábrica dele, aí afunilava, era uma pista só para São João. Ele falou assim, de lá aqui, ele vai fazer 4 trevos. O Trevão, um retorno, o trevo para entrar em Aguaí e o outro trevo menor que é para entrar na Vila Nova e a Pinhal. Então, Foi um esforço muito grande dele de conseguir isso, viu? O Quércia foi um grande governador para Aguaí, viu? Nossa, ele conseguiu tudo isso e graças ao Tião, viu? E isso que eu estou dizendo, vem confirmar aquilo que antes também ele tinha com o Carvalho Pinto. Carvalho Pinto, eu era vereador junto com o Tião na primeira coisa, nós levamos um mapa lá para o Carvalho Pinto. Naquele tempo, o Palácio do Governo era ali. Campos Elíseos. Campos Elíseos. E fomos lá, os vereadores, pusemos o mapa lá, e o Tião falou, olha, Aguaí, assim, assim, aqui eu quero fazer isso, aqui eu quero fazer aquilo. Nomeou o que é aqui, a praça aqui. Entendeu? A do Egle ali? É isso. Carvalho Pinto. Carvalho Então Pinto. É verdade, parece Carvalho Pinto. já tinha o centro telefônico, já tinha o mercado, já tinha a Casa da Agricultura, já tinha a rodoviária. Mostrou para ele assim, o Carvalho Pinto falou, pô, mas isso aqui é uma Brasilinha. E ficou depois com o nome de Brasilinha. Tem gente até hoje que não Ele falou isso. Brasilinha. Que isso? Eu, o Lilo, quem mais? O Lito, o Itagiba, tudo em volta da mesa. Chico Martus, tudo em volta da mesa lá. Ele falou, mas isso aqui é uma Brasilinha. Era o começo de Brasília, né? Porque Brasília foi inaugurado em 60. E 60 foi o início do mandato do Tião e o seu Zé Célia. Isso. Ele como vereador e o Tião na prefeitura. 4 anos, eu entrei no ginásio em 60 e ele foi o nosso paraninfo. Ele aproveitou, quando ele foi convidado para o paraninfo, e ele aproveitou e falou assim, vocês entraram em 60 para estudar, que naquele tempo o ginásio era diferente. Tinha que fazer uma espécie de vestibular para entrar. Uhum. Não é que nem agora, a 5ª série, 6ª série. Naquele tempo, o grupos... Saía do 4º ano, tinha que ir no curso de admissão para enfrentar o exame lá. Né? Caíam 4 matérias, português, história, geografia e matemática. E muito difícil. Era uma peneirada que dava ali para entrar no ginásio. Aí, quando a gente se formou em 63, ele usou no discurso. Vocês entraram no mesmo ano que eu entrei no ginásio e eu na prefeitura. Agora vocês estão saindo, se formando, e ele também faltava alguns dias para ele entregar o mandato. E ele fez uma associação do período. E a formatura foi onde é hoje. Ele teimou que queria fazer lá. Aí nós não tinha ainda rebocado, eu tenho fotografia. Foi na assistência. Foi na assistência. E ele não tinha feito apenas a base, não tinha piso, não tinha um reboco na parede.
não tinha forro, eram uns fios compridos, com a lâmpada bem para baixo. Mas como não havia reboco nem pintura, aquilo ficou meio escuro. E era... Que ano que foi esse? 63. 3. Mas 63 foi quando você entrou no ginásio. Não, me formei. Quando você se formou. E ele estava saindo. Ele estava saindo. Aí ele aproveitou isso para fazer. E eu me lembro que não, era um contrapiso assim, feito com cacos de tijolo que sobrava da construção. Eles iam pondo e depois falava um rescaldo assim, de cimento. E punha um pouquinho de cimento e ia puxando nos vãozinhos dos tijolos. Aí aquilo ali servia de base para fazer o piso final, ou taco, ou ladrilho. E uma professora com o salto, na hora de chamar para formar a mesa, o salto dela furou o buraquinho do piso, entrou a ponta do salto dela e não saía. Ela teve alguém ir lá ajudar ela. Que isso. Ficou marcado, coitada. Imagina. Ela passou ali um apurinho. Aproveitando sobre assistência, aquela área ali era do Não, ali aquilo ali foi o seguinte. Aonde? Era tudo assistência? como o seu Zé falou. Houve uma desapropriação e o Tião fez já o projeto com um jardim central e em volta escola, Casa da Lavoura, posto de saúde, mercado, rodoviária, tudo. Aí e ele, acho que para alegrar um pouco, ele sempre foi. Ele fazia uma reunião e falava: olha, tal vereador, põe como se fosse você o idealizador desse projeto. Então, provavelmente o seu Zé tinha na placa algum desses prédios, ele pôs o nome do senhor. Agora, a assistência, ele pôs como foi projeto do Francisco Martucci. Mas aquilo foi um agradozinho. Obrigado. Nada. Você tem, né? Acho que também teve a influência do Curtume para ter um centro de lazer para os funcionários, para os empregados. A assistência sempre foi... Olha, ela sempre... Então, inicialmente falava que seria isso, um projeto. O nome até é meio estranho para ser clube, né? Centro Assistencial. Mas aí puseram Gentileza pra você falar de frente ao microfone. Fala mais próximo. Só pra falar de frente. É porque você tá falando assim. Não, mas tudo bem, pode conversar com ele. Então, o Centro Assistencial de Desportos de Aguaí, ele foi criado assim, foi mais para frente. Inicialmente era só centro assistencial. Tanto é que o pessoal, para ir lá, falava: o baile vai ser na assistência, né? E aí a finalidade assistencial nunca houve. Virou um centro de lazer, né? Ele distribuía para os vereadores essas incumbências de acompanhar. Sempre No fez. meu caso, era a escola Egli. Entendeu? Eu tinha que ir lá e tal, depois falar: ô Tião, eles estão fazendo isso, aquilo. Eles acompanhavam. O Lito ficou com a parte do telefone. Assistência para quem ficou? Será que foi para o Chico? Assistência foi. Para o Chico Martins. Eu me lembro de um painel. Ele dava incumbência aos vereadores para ajudar a administrar. É que nem, por exemplo, quando eu fui no meu mandato, eu pedi para ele fazer um centro, um ginásio de esporte. E lá no Celtra tinha aquela quadra descoberta, né? E aí eu falei: ô Tião, não tem jeito de você fazer uma estrutura metálica e cobrir aquela quadra assim que você entra à direita? Aí ele pegou e falou:
Ter tem, né? Vamos dar um estudo. Mas isso aí não vai caber muita gente, que dá para fazer uma arquibancada. Já existia arquibancada, né? Mas não cabia muito. Aí ele ficou quieto. Eu falei, faz aonde você está. Porque eu não podia imaginar o que ele passava. É uma pessoa que ele tem alguns inimigos aqui em Aguaí. Mas você tem que tirar o chapéu, porque é uma cabeça, assim, que ele é incrível. Era o Interlagos era um brejão. Era cheio de poças, assim, que eles falavam, pequenas lagoas. E eram para lá tudo. E onde é hoje a garagem ali, era uma nascente ali, era cheio de taboa. Nascia ali o pequeno córrego. E aí ele pegou e falou para mim, eu vou mexer nisso aqui. Mas eu não tinha ideia que ali ia ser rodoviária, prefeitura, câmara. Aquilo ali era um matagal, uma coisa assim. E ele foi trabalhando ali e tal. Aquela escola é a maior escola da região. Tem 60 salas de aula. É uma faculdade, né? Então, eram projetos assim ambiciosos. E a gente às vezes achava até que não, que aquilo ali ia furar. E aí eu falei, voltando, né? Eu fiquei martelando para ele fazer um ginásio de esporte. E ele pegou aí, mostrou para mim quem fez o projeto foi o filho do Leônidas. Tem o mesmo nome, né? Ricardo? Não. Não, o Leondinha. O Leondinho. O Leondinha que veio, e eu até não tinha contato com o Leondinha. E ele mostrou a planta, aí eu sugeri algumas coisas assim, para facilitar um acesso de artista, porque ele tinha feito no outro lado. Eu falei, aí se chegar um artista, ele vai ter que passar por dentro do público para ir lá cantar. Eu falei, você teria que fazer um acesso assim que facilitar. Mais simples. Para ele entrar sem, né? Aí ele falou, foi muito bom você falado isso, então eu desloco de lá, passo aqui, faço camarim e tal, né? Então, ele aproveitou as minhas ideias e mexeu. Mas ele era incrível que a estrutura metálica da rodoviária, lá embaixo, foi um senhor leigo, não era engenheiro. Lagrota. Lagrota. Ele era sogro de um filho do Calimério Valim, seu Francisco Lagrota. Ele veio morar aqui porque a moça era de São João e ele veio morar. Ele era um gênio, assim como o Ludovico Naidec. O Ludovico. Ele fez aquela a caixa d'água. Aquela armação, assim. Aquela moderna, aquela maior. A menorzinha era do tempo do Delmar de Barros. Aí, quando precisou aumentar o serviço de tratamento, o engenheiro fez, mas quem tocou a obra e acertou detalhes foi ele era imigrante de... Tanto é que uma irmã dele era mãe dessa minha prima aqui. Eles vieram da antiga Iugoslávia. E a mãe era da Polônia. Então, esse Ludovico era não tinha estudo, mas era um gênio. Esse cara fez toda a estrutura, e você vai lá hoje, não tem uma trinca. Nada. Ela parece uma pétala, assim, né? Sim. E ele que... Isso. Fecha. E ele que tocou aquilo lá sem problema. E a estrutura metálica da rodoviária, eu falei, Tião, mas você não fez nem o alicerce. Como é que você está fazendo Ele pegou e falou assim, mas foi comigo lá no Francisco Lagrota, e ele pegou e falou assim, eu quero uma área de, vamos supor, 25 metros coberta para eu fazer as vigas. Elas vão ser interligadas, faço assim uma a uma,
depois vão de caminhão, eu vou unindo lá, aí a grua levanta e une lá em cima, a hora que estiver pronto. Entendeu? Então ela foi feita toda lá na caixa d'água e depois transportada as peças Aí o Tião falou assim, sabe quanto que ficou de São João? Quanto que ficou? Era assim, tipo, por ser empreiteiras, era 10 vezes mais Então, ele era um cara que... Ele falou assim, essa cidade está quebrada porque fizeram uma rodoviária e o preço é um absurdo. Ficou. O cara está devendo. E ele falou assim, nós vamos fazer, você não tem ideia a economia que eu vou fazer aqui. Então, ele sabia que a telha ia ter uma alta, ele já comprava a telha antes da alta. Então, ele economizava muito. Então, eu aprendi muito com o Tião. Tinha hora que a gente tinha divergência. Lá na rodoviária mesmo, eu briguei com ele por causa de uma árvore. Você já ficou sabendo? Era uma ficheira que tinha lá, figueira. Uma figueira muito antiga, e acho que era uma das outras. E eu falava para ele fazer mais abaixo e salvar a figueira. E ele falou, mas já está pronto o projeto. Vai ter que derrubar. E eu briguei com ele. Por causa da Por causa figueira. da árvore. Aí eu queria que ele trouxesse uma equipe para transportar a figueira para outro lugar. Mas ele pegou o pessoal dele mesmo da prefeitura e transportou. Mas infelizmente deu uma época assim de estiagem muito prolongada que nem nós estamos passando agora. E não chovia. Ele mandava os caminhões levar lá e colocar água. E ele passava comigo e falava assim, professor, ela está brotando. Eu falei, não tá, tio, ela vai morrer. E morreu. E morreu. Bom, gente, a gente tá aqui há umas quase 2 horas. 1h20? Vai dar o horário de almoço? E para mim, tá na hora de eu ir embora. Já tá, né? Eu tenho problema físico. Já estamos liberando você. Claro, a gente pode marcar outro dia, a propósito, tá? Vocês voltarem, por favor. Não, mas tá. Vou ficar muito feliz. A disposição sua aí, vamos ver. Não quero apressar também esse final. Não, imagina. Mas eu estou muito satisfeito de poder colaborar. Gostou? Muito bom. Curtiu? Curti muito. Bom. Ô, gente, eu queria saber de vocês, tem algum agradecimento para fazer? Mandar algum abraço, um beijo, fazer um... Eu parabenizo vocês. Você é técnico. Então, mas faz parte também. Ele faz. Então, ele é meio em cima do bolo. Oi? Rafael. Então, Rafael, o Deni e o Dairin, né? Eu só posso dizer que vocês estão de parabéns por ter tomado essa iniciativa e quem sabe vocês na próxima gestão do próximo prefeito aí, vocês consigam criar o arquivo municipal, né? Dar mais um passo, porque o museu está criado. O museu está criado. Está criado, é lei. Só falta instalar, mas nenhum, quem sabe? Mas ó, para nossa sorte, o responsável pelo arquivo de vídeo é eu. Pode ficar tranquilo que isso vai ser armazenado para eternidade. Aí faria um backup aí do que você tem para deixar no... E a gente... Nossa, claro. Porque eu falei, eu tenho um monte de coisa aqui, seu Zé, e lembro do caso do Dionísio. Dionísio fez um pequeno museu e quando o Paulinho vendeu para a loja 100, jogaram tudo num caminhão e levaram no entulho. É um dos crimes. Então, eu falei assim, meu Deus, mas não pode. Eu tenho fósseis, tenho pedra lascada, tudo aqui polida daqui de Aguaí, e eu não sei para quem eu vou repassar. A gente já tem uns lampejos que tá chegando a hora. E se partir, eu tenho certeza que nenhum da minha família vai se interessar. Tenho rádios antigos, televisão antiga de 12 polegadas, pequenininha.
tudo que poderia ser colocado em museu. Nossa, que Vai legal. tudo pro lixo. A gente podia um dia fazer um Mas não, vídeo então, mostrando todo esse acervo. Eu acho que teria que fazer uma Não, o pressão ideal- bem grande, porque eu estava com muita esperança nessa administração. E o Kleber, o Gilberto, falaram que faria. Mas, infelizmente, ficou na conversa. E porque eu falei, tinha um fragmento da bomba que o senhor falou, caiu em 32, está com a família Olha só, Sorg. tá vendo só? Dito gordo, não era Sorg? Era só. Gordo, Era Sorg. Então, o irmão dele morreu. O irmão dele, Donizete, não mora em Aguaí. Ele levou o fragmento da bomba lá à escola e falou, tá com a minha família. Eu falei assim, e cada coisa que levava, o rádio lá, que era do primeiro rádio, era do Zé Lopes. É louco. Era tio da tia Rosa. Rosa. Lembro, Zé vovó. Lopes era marceneiro do tempo do Tião. Não, Zé Lopes. Do aqui Chico desse- Marduça daqui, ali. esse outro Zé Lopes. Tá? É. Esse é o pouco. Ele tinha um. Pouco eu lembro dele. Então, desse. ele tinha o primeiro rádio, Telefunken, de Aguaí. Olha isso. Foi uma pena. Agora não tem mais nada. Eles estão. Quem recebe acha que aquilo ali é um entulho, é uma. Né? Não, eu não vou guardar essa porcaria e joga fora. E as crianças levavam água, né? Lembra cada coisa que levava nas. Metal, né? Aí, ele tá lembrando. Eu falo isso, tem gente que fala assim, você delira. Eu falei, não, deliro. Eu lembro lá, tinha um fazendeiro que o arado dele bateu na hora de arar e ele percebeu que era alguma coisa, ele parou. Era um japonês. E quando ele foi lá ver, houve uma pequena lasca. Era uma tigela de pedra polida. Era uma antiga aldeia indígena onde ele arou. E eu me lembro que o Nardinho Simon, era dentista lá na escola, ele ficou encantado com a peça. E nós queríamos até comprar para deixar na escola, né? Mas ele falou que não vendia. E aí ele foi embora de Aguaí e levou a peça. A dona Esther Braga tinha um arquivo colossal. Ela deu tudo para a dona Elizabeth Barbosa. E a dona Elizabeth já foi. Já foi. Né? Então, mas o doutor Barbosa ainda está vivo. Então eu falei, precisava alguém ir lá em Mogi Guaçu e falar, olha, se ele já não jogou fora. É que ainda tem. E ela era filha do fundador, a dona Esther. Isso. Ela gostou demais da dona Elizabeth, e a dona Elizabeth foi fazer o curso de história. E ela foi lá para fazer um trabalho, a dona Esther viu que os parentes não tinham interesse, catou e falou, não, fica para você. Que isso. E a gente perdeu esse patrimônio de Aguaí. Judiação. É uma pena. E não tem um prefeito que leve adiante. Eu falei, é uma coisa tão simples, né? Uns 2, 3 cômodos que nem na assistência, agora é da prefeitura. Aquela parte de cima que tem um andar ali já dava pra gente fazer o comecinho, né? Depois, vendo que aquilo ali vai chegando material, Vai crescendo. pode, né, alugar uma casa, comprar. Uhum. A A Inês, gente já se perdeu muito. a Inês Legaspi, a Inês Moro, ela ganhou um trole de um fazendeiro. Para pôr na sala, a gente já tinha idealizado. Ia pôr o trole na sala do prédio que seria o museu. Que isso. Perdemos. Não existe mais, você não sabe nem o que é trole. O trolho é a carroça de 4 rodas. Eu sei sim, poxa. Tem gente que não sabe. Antigamente, Que muitas isso. sitiantes, para a mulher vir mais confortável, e a família caber mais, né? Porque a carroça só cabe 2. E atrás tem. Às vezes punham as crianças ali atrás. Mas o trole não, o trole cabia umas carro. 5 pessoas por aí. É um carro.
Seu José, o senhor tem alguma História. Não, eu tenho alguma só, coisa que o senhor que dizer pra eu tenho gente? só que agradecer vocês por essa iniciativa, cumprimentar a equipe toda aí. E tenho que, infelizmente, dizer dessa minha. Eu sou do tempo do telefone, não do smartphone. Eu não tenho mais esse controle de celular. Então, parece incrível. Eu estou assim tão distanciado das coisas, não dá mais tempo. Eu perdi tempo, devia ter me aperfeiçoado, aprendido um pouquinho mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque você deve ter recebido várias comunicações da minha filha. E ela que está me orientando em tudo, Sim. com relação não só a isso, mas às outras coisas. Estou dependendo muito dos meus filhos, meus queridos filhos, todos os 3. Então, ao encerrar isso aqui, eu quero dizer que eu estou agradecendo à minha filha essa possibilidade de eu vir aqui hoje. Porque se fosse o telefone fixo, eu ainda manejo. Mas esses outros que vocês fazem com a maior facilidade, e chega num ponto desse aí, que você está ouvindo nós aqui, para mim é uma vitória da época, entendeu? Uma época que eu não acompanhei, mas eu estou à distância aplaudindo vocês. E quero aplaudir minha filha também. Muito Poxa, obrigado, que legal. né? A propósito, sua filha foi muito gentil, muito obrigado por toda a sua prestação, por todos os seus esclarecimentos e por ter possibilitado que isso acontecesse. Hoje, sem você, não seria possível, então, muito obrigado. Senhores, quero agradecer a todos vocês, todos mesmo, todos vocês, muito obrigado por terem me possibilitado fazer esse episódio acontecer. Assim, a gente tá aqui hoje, pra mim, eu acho muito legal. E que a gente pôde registrar mais esse pedaço da história, um pedaço muito pequeno, mas que foi aí registrado, tá bom? O Dairo quer fazer um... Eu queria propor um episódio separado. Claro, claro. A série ele tem muito mais para dividir com a gente, assim, também com Claro, a propósito, estão todos convidados para irem pessoalmente Boa no sorte. estúdio lá, conhecer o nosso trabalho, Obrigado. tá bom? Pessoal, eu quero mandar um agradecimento agora, fazer um agradecimento pro SS Lanches, que ele não pôde mandar pra gente as refeições, porque ele faz as entregas à noite e hoje ele não tá trabalhando, mas ele tá trabalhando com entrega de marmita, trabalha com porções à noite também, só que de segunda-feira ele não trabalha, então quero deixar aí a minha menção honrosa, deixar aí que o QR Code tá na tela, você pode fazer seu pedido, deixar o WhatsApp, telefone, SS Lanches aí, o Instagram do pessoal, então tá tudo na descrição do vídeo, você pode clicar e ser direcionado aí automaticamente, fechou? Então, SS, tamo junto sempre, tá? Pra encerrar, gostaria de agradecer a você que ficou aí assistindo esse vídeo até agora, agradecer também a você que vai ver esse vídeo posteriormente, tá? Dizer que fica salvo no YouTube, no aplicativo do Melhor de Aguaí, pra você poder assistir sempre que você quiser. Em todas as nossas redes sociais é tudo FDP Videocast. Então, até o próximo episódio, sempre que eu tiver convidado. Gente, valeu!